3 do grupo 2, função do primeiro grau. Dá uma olhada no seguinte, pessoal. Função do primeiro grau é toda função definida do conjunto dos reais no conjunto dos reais e escrita como f de x ou y igual a a vezes x mais b. Perceba que o expoente de x é 1, daí a gente tem o primeiro grau dessa expressão. Para que ela seja uma expressão do primeiro grau, o a tem que ser um valor diferente de zero, né? O número que multiplica x tem que ser diferente de zero. A e b também devem pertencer ao conjunto dos números reais. Bom, a gente já tratou dessa ideia na geometria analítica, e se você não viu ainda, você vai ver depois da geometria analítica. Existe uma ideia, uma definição chamada de coeficiente angular. Coeficiente angular de uma reta, e toda função do primeiro grau é uma reta, coeficiente angular de uma reta é o número que multiplica x, ok? Coeficiente angular de uma reta é o número que multiplica x. Então, o a é o coeficiente angular, também definido como inclinação da reta. Note o seguinte, se o a é positivo, maior do que zero, a função é uma função crescente. Se o a é negativo ou menor do que zero, a função é uma função decrescente. Da mesma forma, nós temos o termo independente da função, que é o b, ok? Né? O termo independente b, que é definido como coeficiente linear. Pessoal, o ponto da ordenada onde a reta toca o eixo das ordenadas ou seja, o lugar onde a reta toca o eixo y é igual ao quê? O termo independente da função do primeiro grau. A representação gráfica dessa expressão é a seguinte, ela não pode ser paralela aos eixos coordenados. Se for paralela, não é uma função do primeiro grau. O domínio dessa função é o conjunto dos reais, a imagem também, por definição geral, é o conjunto dos reais, e a raiz de uma expressão do segundo grau qualquer, a raiz de uma expressão do primeiro grau é quando nós isolamos o x. E aí eu vou te dizer que x é igual a menos b dividido por a. Dá uma olhada aqui, ó. O que a gente sabe? A positivo, gráfico crescente. A negativo, gráfico decrescente. Lugar onde toca o eixo y. Lugar onde toca o eixo y é o b, termo independente da função. Lugar onde toca o eixo x é a raiz da função, definida por menos a sobre b, ok? Raiz da função definida por menos a sobre b. Se nós admitimos isso, nós devemos prestar atenção ao quê? Pessoal, função do primeiro grau é uma ideia bastante simples, tá ok? Bastante simples. Tem que tomar cuidado, às vezes a gente precisa fazer um esboço do gráfico, desenhar isso daqui. Eu quero te falar também a respeito da função constante. Pessoal, uma função constante é uma função definida como f de x igual a k, ou y igual a k. Aonde o que acontece? Para qualquer valor do eixo x, a gente tem sempre um único valor, y igual a k. Então não interessa se o x é 2, se é 3, se é menos 9, o valor de y é um só. O domínio é qualquer valor de x, qualquer real, e a imagem é unicamente o valor do k, ok? Função constante, ela é bastante simples. Agora, o que a gente precisa tomar cuidado nessa ideia é com a função modular. Dá uma olhada no seguinte. Se eu tiver f de x igual a módulo de x. Pessoal, lembre-se, módulo de x é x se x é maior ou igual a zero e menos x se x é menor do que zero. Então, o gráfico dessa função ficaria desse jeito que você está vendo aqui, ó. Uma reta decrescendo e uma sequência, um segmento de reta que decresce e um segmento de reta que cresce. E aí a gente tem a função definida desse jeito. O ângulo é o mesmo dos dois lados, mas não é essa função básica que a gente está vendo do gráfico aqui que me preocupa. A função que me preocupa é, por exemplo, eu tenho agora uma sequência de exemplos, f de x igual a 2x menos 4, tudo isso em módulo. Pessoal, vamos começar fazendo o seguinte. 2x menos 4 em módulo, eu posso admitir valor positivo e posso admitir o valor negativo. Se eu admitir que aquilo que está dentro do módulo é maior ou igual a zero, eu vou te dizer que eu fico com 2x menos 4 do jeito que está lá. Se eu admitir que aquilo ali tem que ser negativo, eu vou ficar com menos 2x mais 4. O gráfico dessa expressão, então, está definido da seguinte maneira. 2x menos 4 quando x é maior ou igual a 2 e menos 2x mais 4 se x é menor que 2.
Consequentemente, dá uma olhada aqui. Pessoal, na primeira parte, 2x menos 4, nós temos um gráfico crescente que toca o eixo y no menos 4 e toca o eixo x no 2 positivo. E eu posso ter também uma função decrescente que toca y em 4 e x em 2. O que acontece aqui é o seguinte, eu não estou dizendo que y é igual a módulo de 2x menos 4. Quer dizer que não pode ter valor negativo para isso daqui. Se não pode ter valor negativo, pessoal, aquelas duas partes que estão abaixo do eixo x tem que desaparecer. Para que elas desapareçam, dá uma olhada no seguinte. Olha lá, ó. Vamos desconsiderar aquela primeira que está lá e vamos desconsiderar a segunda. Lembra? A primeira função, 2x menos 4, só existe quando x é maior ou igual a 2. A outra, menos 2x mais 4, só existe quando x é menor que 2. Desconsiderando essas duas partes que a gente tracejou ali, você vai me dizer que o gráfico dessa função é esse que a gente está vendo aqui, ó. Uma semirreta que decresce e uma semirreta que cresce. Ok? Esse é o gráfico da função modular. Domínio são todos os reais e a imagem é o conjunto dos reais positivos. Ok? Imagem é o conjunto dos reais positivos. Está lá. Essa é a ideia que a gente tem, então, para essa função modular. Eu posso ter uma função do segundo grau em módulo. Se eu tiver uma função do segundo grau em módulo, você vai me dizer o seguinte, g de x é igual a módulo de x quadrado menos x menos 2. Vamos traçar o gráfico disso daqui. E eu vou te dizer o seguinte, as raízes dessa expressão são menos 1 e 2, né? Achamos as raízes e traçamos o gráfico. Pessoal, pode ter parte negativa nesse gráfico? Professor, nesse gráfico não pode ter parte negativa. Então a parte negativa tem que fazer o quê? A parte negativa rebate e vai lá para cima. Quer dizer, então, que o meu novo gráfico é esse que você está vendo aqui, ó. Domínio é o conjunto dos reais, imagem é o conjunto dos reais positivos. Perfeito? Ok? Na sequência, eu preciso te falar de inequação do primeiro grau. Olha só, eu tenho uma inequação quando eu tiver f de x menor, maior, menor, igual ou maior igual a zero. Eu vou te dizer que f de x é igual a x mais b e, pessoal, 6 menos 2x maior que zero. Uma função básica. Como é inequação do primeiro grau, eu posso fazer direto, olha só. Multiplica tudo por menos 1, fica 2x menor que 6, x menor que 3. A solução é x que pertence aos reais, tal que x é menor que 3. Fim. Ok? Como é do primeiro grau, dá para fazer direto. Agora, como na hora que chegar na expressão do segundo grau a gente não vai poder fazer direto, eu recomendaria que você fizesse essa ideia da seguinte maneira, olha só. 6 menos 2x é maior que zero. Se 6 menos 2x é maior que zero, pensa numa função maior que zero. Eu vou analisar a raiz dessa expressão é igual a 3. Olha o gráfico dessa expressão. É uma função decrescente, o número que multiplica x é negativo, que toca o eixo x no 3. Me responda uma coisa, eu quero f de x maior que zero. Pessoal, f de x é y. Quando é que eu tenho y positivo? A gente tem y positivo antes do 3 e negativo à frente do 3. Se o y é positivo antes do 3, onde é que está a nossa solução? A nossa solução está de 3 até menos infinito, ou melhor dizendo, de menos infinito até 3, ok? Então é x menor que 3. Tá, professor, mas é a mesma solução que a gente achou direto antes, eu sei. Só que em várias situações é melhor pensar nela de forma a analisar o gráfico. Legal? Ok? Grande abraço, até mais!